Oi, pessoal, boa tarde. Eu vou falar com vocês hoje sobre a escala de Comas de Glasgow e a resposta pupilar. Essa escala, ela entrou em vigor em 2018, tá? Ela entrou em vigor, não, ela sofreu alterações em 2018, tá? E aí a gente vai ensinar vocês como faz, como faz essa contagem da escala, agora, depois dessas alterações. Então, agora a gente vai fazer a avaliação pupilar. Termina de fazer a escala de Comas de Glasgow, a gente faz a avaliação pupilar. No próximo slide dá para entender melhor. Então, e também a gente tem o não testável. Antigamente nós não tínhamos isso, agora nós temos. Então, trabalhando em cima da escala, a gente vai avaliar os 3 parâmetros: qual que é a abertura ocular do paciente, qual que é a resposta verbal e qual a resposta motora, tá? Trabalhando esses 3 critérios, depois a gente vai fazer a avaliação das pupilas e diminuir, né, ou não, em cima da avaliação de pupilas. Como seria isso? Por exemplo, aqui o paciente tem, eu chego no quarto do paciente, o paciente tá com o olho aberto, né? Sem eu precisar chamar, ele já estava com o olho aberto. Não tô querendo dizer dormindo, tá? Tô falando em relação a olho aberto. Se o paciente estiver dormindo, ele não perde pontuação. A gente classifica de uma outra maneira. Então, o paciente estava com o olho aberto. Quando tá com a abertura ocular espontânea, pontua 4 pontos. Na resposta verbal, o paciente, ele apresenta só palavras, ele só fala uma palavra perdida, ele não consegue formar frases. Então, quando é palavras, a gente tem a pontuação ali, 3 pontos. Aí, na resposta motora, eu falei assim para ele, aonde eu tô passando a mão aqui, você consegue localizar aonde eu tô com a minha mão? Aí ele, ou então, pressiona uma caneta na perna dele, ele tá localizando dor, né? Então, aí, pontua 5 pontos, tá? E aí, calculo esses 3 critérios. Quanto que foi na abertura ocular, quanto que foi na resposta verbal e quanto que foi na resposta motora. Pontuei esses 3 pontos, vamos supor que deu 13. Aí, eu vou lá e vou avaliar a pupila do paciente. Coloco uma luz na pupila do paciente. Aí, apenas uma pupila vai reagir ao estímulo da luz. Então, foi uma pupila só, então é 1. O que eu vou fazer? Lá, somei aqueles 3 critérios, deu 13. Como foi só uma pupila que reagiu ao estímulo da luz, eu vou fazer 13 menos 1. Se fosse as 2 pupilas que não reagissem, iria fazer 13 menos 2. Então, como que eu calculo isso? Eu pego os valores da escala de Comas de Glasgow, dos 3 critérios, e faço a subtração do valor que deu nas pupilas, tá? Antigamente, a gente só avaliava os 3 critérios, abertura ocular, verbal e motora. Avaliava esses 3 critérios, ponto. Já tinha dado o valor da escala de Comas de Glasgow. Agora, a gente faz esses 3 critérios menos a avaliação pupilar. Mas dá para entender que eu vou mostrar um caso clínico à frente, a gente consegue entender melhor. Então aqui é só para quem não se lembrar na hora, a gente faz ECG, é escala de Comas de Glasgow. Então, eu pego o valor total da escala de Comas de Glasgow e faço menos o valor da pupila, tá? Então, aqui no caso clínico, eu coloco bastante informação, mas eu trago um caso clínico desse tamanho para vocês já irem se acostumando com os casos clínicos do ano que vem. No terceiro ano, a gente acaba fazendo uma anotação bem parecida com essa, tá? Só para vocês irem se familiarizando. Então, o que eu tenho aqui? Um paciente no terceiro dia de internação na UTI, com diagnóstico de sepse, de foco urinário, encontrado no leito em decúbito dorsal, acompanhado da esposa. Ao exame físico, ele apresenta tórax simétrico, murmúrios vesiculares presentes, ausência de ruídos adventícios,
entubado em ventilação mecânica. Bom, aí eu já tenho uma informação importante, que ele tá entubado. Por quê? Porque aí eu vou dar uma olhada lá na escala, como que eu faço quando o paciente está entubado na resposta verbal, porque ele não vai ter resposta verbal, né? Porque ele tem um tubo na boca. Então aí, quando ele está entubado, a gente coloca não testável. Eu não tive como avaliar a resposta verbal dele por conta da intubação. Então, se está entubado ou respirando em ar ambiente, é uma informação importante. O FiO2 está em 45%, até aí o restante, gente, eu coloquei para vocês irem se familiarizando. Modo assistido controlado, um PIP de 8, eupneico, saturando 95%, frequência respiratória de 16 movimentos respiratórios por minuto, bolhas cardíacas B1 e B2 normofonéticas, mantendo um catéter na jugular direita, sendo infundido soroterapia. Também eu vou ter que prestar atenção no que está sendo infundido. Por quê? Se estiver sendo infundido sedação, aí eu não posso aplicar a escala de coma de Glasgow, eu vou ter que aplicar a escala de Haas, tá? Então, aqui no caso do meu paciente, o que está sendo infundido nesse catéter? Soro e noradrenalina. A palavra vai vir sedação e não o nome da droga que eu uso para sedar. Porque como não são todos que trabalham, eu fico com receio de vocês se atrapalharem e acabar não sabendo se aquela medicação é sedação ou não, tá? Então, eu uso a palavra sedação. Nesse caso, o paciente não está, então é Glasgow que eu vou aplicar. Ele está normocárdico, hipertenso e hipertérmico, né, com temperatura. O abdômen está plano, flácido, indolor a palpação leve e profunda. A abertura ocular está ao comando verbal, isso é importante, então eu vou marcar abertura ocular ao comando verbal. E ele localizador. Joinha, tem aqui essas informações eu preciso ter anotado. E apenas uma pupila reage à luz. Tá, então aí como que eu vou fazer agora esse caso clínico? Eu vou pegar a escala de coma de Glasgow e vou pontuar com esses critérios que eu encontrei. Por exemplo, a abertura ocular fala lá no caso que é ao comando verbal. Ao comando verbal, o meu paciente pontua 3 pontos. Se ele localiza a dor, ele pontua 5 pontos. Se ele está entubado, é não testável, não tem ponto nenhum, nem mais nem menos. Quanto que deu essa escala? 5 com 3, 8. E apenas uma pupila reage à luz. O que eu faço? Deu 8 a escala de coma de Glasgow, eu faço menos 1, que vai dar 7. Por que 7? Eu fiz 8 da escala, fiz a somatória da abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, que deu 8 pontos pela escala. A pontuação está na frente de cada palavra. E aí, meu paciente, só uma pupila reagiu à luz. O que eu fiz? Eu tirei 1 ponto, porque só uma pupila reagiu à luz. Então, eu pego o valor total da escala de coma de Glasgow e tiro 1 ponto. Meu paciente pontuou 7 pontos. Então, falando um pouquinho da escala de Haas, é a escala que a gente usa quando o paciente está fazendo uso de sedação. Tá até escrito ali em cima, né? Escala para quando o paciente está agitado, né? E aí, a gente vai ver exatamente a frase que tá ali, né? Vai aparecer no caso clínico para vocês. Movimentos e abertura ocular ao estímulo verbal, mas sem contato visual. Então, é uma sedação moderada. Quanto que o paciente pontua? Menos 3, tá? Então, tem que ver, e é importante colocar o sinal de negativo, porque, se eu coloco menos 4, é uma sedação intensa. Como que o meu paciente está com menos 4? Sem resposta ao estímulo verbal, mas apresenta movimentos ou abertura ocular ao toque. Estímulo físico, menos 4. Agora, se eu não colocar o sinal, né, o 4 é combativo, o paciente está violento, risco para a equipe, ele está arrancando sonda, arrancando tubo, então tem diferença. Se for menos 4, tem que colocar o sinal de negativo, porque senão
é exatamente o oposto da escala. Então, é importante colocar esse sinal de negativo ou positivo, tá? Então, pessoal, só quando ele estiver fazendo uso de sedação que a gente vai usar a escala de Haas. E a escala de Coma de Glasgow quando ele não estiver sedado, tá?